Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, qualidade de vida e bem-estar. Bom, vamos lá para mais um tema polêmico, uma dieta da moda, uma dieta muito usada hoje em processos de emagrecimento, chamada de dieta cetogênica. É óbvio que eu já li diversas vezes aí nos comentários que vocês estão me pedindo para falar sobre dieta cetogênica. E por que eu me amarrei? Por que eu demorei tanto para falar sobre isso? Bom, porque é o seguinte, vocês, seguidores do meu canal, já entenderam que o objetivo nosso aqui é sempre aprofundar bastante a base metabólica, as bases bioquímicas que explicam as reações que ocorrem no nosso corpo. Por quê? Porque tem um monte de médico, nutricionista com um canal no YouTube e fazendo um belo trabalho dando dicas de saúde. E para falar de dieta cetogênica, já vi muito vídeo, muito vídeo mesmo no YouTube, onde foi muito bem explicado quais são os benefícios, o que é a cetogênica, porém, eu não ia fazer mais um vídeo aqui para falar o que já está batido. Então, tem que fazer um aprofundamento e para isso a gente vai ter uma aula hoje aqui de bioquímica daquelas assim, ó, bem aprofundadas. Por isso que eu demorei para vir fazer o vídeo de dieta cetogênica. Eu estava pensando como que eu posso explicar tudo que ocorre dentro de uma célula, principalmente explicar o ciclo de Krebs para pessoas leigas, né, pessoas que não são da área médica e fazer com que isso tenha pelo menos uma certa lógica, né, que consiga entender. Então, para a gente começar um pouquinho dessa aula, algumas bases que eu já comentei em outros vídeos são importantes que eu traga para a gente relembrar. Quando eu falo em metabolismo celular, principalmente quando eu falo em metabolismo mitocondrial, eu estou me referindo a processo de formação de energia. Como é que eu posso produzir energia no meu corpo? Por quê? Porque todas não, né? 99% das reações metabólicas que o corpo faz, elas consomem energia. Então eu tenho que ter estoque de energia para poder garantir que essa máquina funcione. E energia, a gente vai usar a expressão ATP. O tempo todo que eu falar de ATP, eu estou falando de energia, né? Adenosina trifosfato. Essa é a sigla de ATP. A gente vai entender um pouco sobre isso. Bom, vamos falar sobre célula e rever alguns conceitos que a gente aprendeu lá na biologia no colégio. Ó, aqui eu tenho uma célula e essa célula ela tem diversas organelas e eu tenho um núcleo. O núcleo é onde eu tenho aqui dentro, então, o DNA da célula, né? O que a gente chama das bases de Stona, que estão aqui dentro, ó, DNA. Organelas que eu vou ter espalhadas nessas células são retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, ribossomo e a queridinha mitocôndria. Outras organelas, né, mas a mitocôndria aqui vai ser o alvo do nosso vídeo de hoje. Então a mitocôndria é mais ou menos assim e ela vai estar espalhada ao longo da célula. Tudo que não for núcleo, tudo que não for organela é líquido, é o citoplasma, a gente chama isso de citosol. Então o citosol é esse líquido, porque aqui existe uma membrana que delimita a célula, né? Essa membrana que ela delimita para que o líquido que esteja aqui dentro não saia da célula. Esse líquido a gente vai chamar ele de citosol, vai ser importante para entender isso depois. Bom, Samuel, quantas mitocôndrias eu tenho em uma célula? Isso varia, depende de que tipo de tecido que eu estou falando. Por exemplo, se eu estou falando de tecido muscular, músculo, eu posso ter até 2.000 mitocôndrias dentro de uma célula que faz parte de um tecido muscular. Se eu estou falando de tecido adiposo, gordura, aí eu vou ter pouca mitocôndria. Eu vou ter mais ou menos umas 40 mitocôndrias. Olha a diferença disso aqui, tá? A importância de ter no corpo muito mais tecido muscular do que tecido adiposo. Bom, então aqui eu desenhei essa célula,
cheia de mitocôndrias. E eu vou desenhar aqui um vaso sanguíneo. Aqui é uma artéria. Ó, obviamente não está em escala, tá? A célula está gigante e a artéria está pequenininha. Mas a gente tem que entender, então, que aqui ó, eu tenho diversas células ao redor dessas artérias aqui, né? Tudo que eu como vai ir para a minha corrente sanguínea. Tudo que eu comer cai no sangue. Isso é um conceito básico. E aí, quando chegar no sangue, eu começo a distribuir isso nas células. Bom, eu posso promover produção de energia através de 3 nutrientes. Ou eu posso usar a glicose, que vai vir dos carboidratos, ou eu posso usar a gordura, né, fontes de gordura, ou eu vou usar aminoácido, que vai vir da proteína, tá? Então, proteína, carboidrato e gordura, tudo isso pode servir como fonte de produção de energia. Qual é que o corpo usa primeiro? Qual é a preferencial? É a via da glicose, que vai vir do carboidrato. Então, em primeiro lugar, nem todo carboidrato é igual. Tem carboidratos que vão gerar muita glicose no sangue, tem outros carboidratos que vão gerar pouca glicose no sangue. Quando eu ofereço aqui glicose, ó, agora eu tenho glicose circulando no sangue. Glicose no sangue em excesso igual a diabetes, igual a doença metabólica, igual a aumento de risco cardíaco. Então, por isso, o corpo tem que controlar os níveis de glicose que estão circulando no sangue. Como que ele faz isso? Quando a glicose aumenta, o corpo produz então um hormônio chamado insulina, especificamente produzido no pâncreas. E qual é a função da insulina? A insulina, ela vai vir aqui, ó, se ligar em receptores que estão nessa célula, que são chamados de receptores insulínicos. E aí a insulina, vamos desenhar a insulina aqui em outra cor. Será que a gente tem tinta vermelha? Vamos ver. Ó, a insulina aqui está representada em vermelho. E quando a insulina ela encaixa nesse receptor da membrana da célula, ela vai mandar uma sinalização para a célula, tá? Uma sinalização que é feita a partir de uma via chamada via das quinases, uma sinalização quinase dependente, isso não importa, mas essa sinalização de quinase, ela vai pegar uma estrutura que está aqui dentro da célula, chamada de glute. Aqui, ó, glute. Aqui eu estou desenhando para vocês um tecido, vamos imaginar que isso aqui é uma célula de um tecido muscular, uma célula muscular. Então a glute que está no tecido muscular é a glute 4. Glute 4, tem um número. E é bem assim, é como se fosse um caninho, né? Um canudinho. E isso está dentro da célula. Quando a insulina ela encaixa aqui no receptor, esse glute ele vai ser mobilizado, ele vai sair do centro da célula e ele vai vir para cá, ó. Ele vai ficar na membrana. Olha aqui, vai ficar na membrana. Pronto, agora eu já não tenho mais glúten aqui no meio da célula, eu tenho glúten na membrana. Vários glúteos aqui nas membranas, né? São várias proteínas dessas e todas elas foram mobilizadas pela presença da insulina aqui. Apenas a título de informação, não é só a insulina que faz as proteínas glúten irem para as membranas, tá? O exercício físico também faz isso e existe um peptídeo chamado peptídeo-like glucagon, GLP-1. Então aqui, ó, GLP-1 e insulina e atividade física. As 3 formas de eu fazer com que a glúten venha para a membrana. Pronto. Agora eu estou com a glúten na membrana, o que vai acontecer? Eu vou, então, permitir a entrada de glicose para dentro da minha célula. Como é que é feito isso? A glúten ela vai ser apresentada para a glicose. A glicose é uma molécula que contém 6 carbonos na sua estrutura. Aqui, ó, 6 carbonos. E ela vai entrar na célula a partir de uma
apresentação que houve aqui, um reconhecimento, como se fosse o porteiro, né? Porteiro da balada, aí foi apresentado, mostrou a identidade ali o cliente, agora o cliente pode entrar, né? Então entrou a glicose. Só que da mesma forma que a glicose entrou, ela também pode sair, porque agora ela está reconhecida, foi feita a apresentação, ela tem um trânsito livre, ela entra e sai tranquilamente da célula. Para nós é legal isso? Claro que não, porque senão a insulina ela foi produzida à toa, né? Porque ela tirou a glicose do sangue e colocou para dentro da célula e agora a glicose pode voltar para o sangue, o que a gente não quer. Então, essa glicose ela tem que ser modificada. Ela vai receber uma molécula de fósforo. A gente vai dizer isso como um processo de fosforilação, ela vai ser fosforilada. E eu posso colocar fósforo na glicose somente em 2 carbonos. Ou eu boto no carbono 1 ou eu boto no carbono 2. Quando eu boto fósforo no carbono 1, eu estou preparando essa glicose para ela servir como depósito. Eu vou guardar ela para depois ser usada. Mas como dentro da célula não tem esse objetivo, ela está entrando na célula para ser usada como fonte de energia, eu tenho que botar o fósforo no carbono 6. Então é colocado um fósforo aqui e ela acabou de se transformar em uma uma molécula chamada de glicose 6-fosfato. Glicose 6-fosfato. Ela foi modificada para que ela não saia mais da célula. Ok? Só que quando eu boto um fósforo, eu estou tirando uma molécula de hidrogênio. Sempre que entra um fósforo, sai uma molécula de hidrogênio. E aí agora então eu vou ter hidrogênio solto no citosol. Hidrogênio solto no citosol é instável, ele gera um estado de estresse oxidativo, né? Um radical livre solto no citosol. Como é que eu faço se eu quero eliminar facilmente o hidrogênio? Eu ligo ele numa molécula de água, porque se eu ligar hidrogênio na água, olha o que eu vou ter, né? Se eu ligar na água, eu vou ter o H2O e aí eu vou ligar o hidrogênio no oxigênio, eu vou ligar o hidrogênio no oxigênio para formar água, entenderam? Tá, legal, Samuel, gostei. Então, você resolve esse estresse oxidativo botando oxigênio? Seria, mas não dá. Por quê? Porque eu não tenho oxigênio no citosol da célula. Aqui no líquido, eu não tenho oxigênio. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que dar um jeito de ligar esse hidrogênio em alguma molécula que estabilize ele. Então, aqui eu vou ligar o hidrogênio no NAD e no FAD, que são formas reduzidas de vitaminas do complexo B. NAD, o N é de niacina, ou seja, vitamina B3. E o FAD, o F é de flavina, vitamina B2. E quando eu ligo o hidrogênio aqui, eu vou ter o NADH e o FADH, que depois a gente vai entender para que serve isso, né? Mas eu acabei de resolver esse problema onde eu tinha hidrogênio solto aqui no meu citosol. Pronto, então agora eu já estabilizei o hidrogênio e eu já tenho a glicose 6-fosfato. Glicose 6-fosfato é a forma de glicose que vai ficar dentro da célula para que eu possa continuar essa via metabólica aqui. E o que eu vou fazer agora com essa glicose 6-fosfato que está dentro da minha célula? Ela tem 6 carbonos. Para mim não vai servir para muita coisa. Eu preciso transformar ela numa molécula de 3 carbonos. Eu quebro ela em 2 moléculas que vai ser chamada de piruvato. O piruvato tem 3 carbonos. Tem uma fase intermediária aqui que é o fosfenol piruvato, não importa para nós aqui. Vamos botar que foi direto virar piruvato. E agora então eu tenho uma molécula chamada piruvato que está pronta para entrar na minha mitocôndria. Só que a entrada do piruvato na mitocôndria depende da presença de oxigênio na minha mitocôndria. Eu tenho que ter boas concentrações de oxigênio na mitocôndria. Se eu não tenho oxigênio,
esse piruvato ele vai seguir uma via alternativa que a gente chama de via anaeróbica. Esse é um termo usado na medicina. Quando a via tem oxigênio, ela é aeróbica. Quando ela não tem, é anaeróbica. O que a gente sabe de exercício físico, por exemplo? O que é um exercício aeróbico? É uma corrida, é uma bicicleta, é alguma coisa que você aumenta, né, a captação de oxigênio e, portanto, é chamado de via aeróbica. A via anaeróbica, então, que seria uma via sem oxigênio, é uma via que vai transformar piruvato em ácido lático. Ácido lático. Atletas sabem muito disso, né? Porque quando chega na via da produção do ácido lático, começa a ter muita dor muscular, né? Mas a gente não vai se apegar nessa via que não tem oxigênio. A gente vai falar da via pensando em oxigênio e o piruvato, então, entrando na mitocôndria. Então, agora eu vou apagar todo esse quadro e a gente vai desenhar aqui apenas a mitocôndria, imaginando, então, que o piruvato conseguiu entrar. Vamos lá, vamos fazer uma mitocôndria bem bonita aqui para vocês. Ó. Agora eu tenho aqui uma bela de uma mitocôndria, ó, como eu desenhei antes, né? E o piruvato entrou. Agora, então, quando o piruvato entra na mitocôndria, lembra que ele tinha 3 carbonos? O piruvato ele vai se transformar numa molécula chamada de acetil, que é uma molécula que tem apenas 2 carbonos. E aí, Samuel, o que aconteceu com aquele outro carbono, né? Porque eu liberei um carbono e aí o carbono tem que ser tirado do corpo, né? Tem um jeito muito legal de transformar, de expelir carbono, que seria formar diamante, né? Diamante é formado por carbonos. Então, meu corpo pode formar diamantes? Não, eu adoraria que ele formasse, mas não dá. Então, aqui eu vou expelir esse carbono ligando ele numa molécula de O2. Ó. Eu vou formar o gás carbônico e vou botar ele para fora pela respiração, porque dentro da mitocôndria eu tenho oxigênio. Como que esse oxigênio chega até a mitocôndria? Isso é muito importante, tá? Ele vai chegar transportado pela hemoglobina, né? Pelo ferro. Eu preciso de ferro na minha hemácia, no meu glóbulo vermelho, para que ele seja transportado pela hemoglobina. Então, aqui, ó, pessoas com ferro baixo, aquela ferritina de 15, 20, já não está conseguindo transportar oxigênio para dentro da mitocôndria. E aí são pessoas que têm uma queixa de fadiga, são mais cansadas, né? Porque não tem a oxihemoglobina trazendo aqui o oxigênio. Olha a importância de ter o ferro nessa primeira fase aqui. Agora eu tenho então acetil dentro da minha célula, da minha mitocôndria, e esse acetil com 2 carbonos, ele tem que ser direcionado, ele não sabe para onde ele tem que ir. Ele vai ser direcionado e para saber que a direção dele é para uma via de produção de energia, ele tem que se ligar a uma molécula de CoA para formar o acetil-CoA. Essa molécula de CoA, ela precisa, a função dela é dependente de vitamina B5. Olha aqui, ó, o ácido pantotênico aqui, o pantotenato, né? B5 é a vitamina, já falamos da vitamina B2, da B3, do ferro, da vitamina B5 agora. Olha a importância desses nutrientes para que isso aqui funcione bem. Bom, aí essa acetil-CoA agora, ela vai ser direcionada para a via de produção de energia. Como que vai ser isso? Ela vai ter que se ligar a uma molécula de oxalacetato. Então aqui eu tenho o oxalacetato, que vai juntar com acetil-CoA e vai formar uma molécula de citrato. Bom, bem-vindos! Agora começa o ciclo de Krebs. O citrato é o primeiro substrato que vai entrar no ciclo de Krebs e vai começar a sofrer a famosa ciranda do ciclo de Krebs. Quando eu falo ciranda, é porque aqui, ó, vai ter uma série de alterações. O citrato ele vai se transformar em isocitrato
que vai se transformar em alfa-cetoglutarato, que vai se transformar num metabólito aqui intermediário chamado succinato, que vai virar fumarato, que vai virar malato, que volta a virar oxalacetato. Ó, olha só, dei toda uma volta para chegar aqui. Isso é o ciclo de Krebs. Produziu muita energia? Não, produziu pouco. Vai produzir um pouco de ATP, bem pouco, mas aumentou muito a concentração de NADH e FADH, porque todo esse processo de transformação aqui, ele foi liberando hidrogênio, 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 e o hidrogênio veio se ligando no NADH, no FADH, e depois é essa alta concentração de NADH e FADH que vai lá para a crista da mitocôndria, fazer uma troca iônica e gerar maior concentração de ATP. Mas isso é muito complicado. Se já está difícil até aqui, é muito mais complicado. Então a gente não vai entrar não vai aprofundar tanto. E tudo isso aqui na presença, lembra do que? Glicose. Tudo na presença de glicose. Bom, Samuel, e se eu não tiver glicose? Se eu estiver consumindo muito pouco carboidrato ou nenhum carboidrato, eu vou ativar duas vias principais. Eu vou começar a formar energia a partir do aminoácido, né? Aminoácido vem das proteínas, tá? Vários aminoácidos aqui podem servir como fonte de energia. A exceção aqui seria a leucina. A leucina, ela não é um aminoácido usado para formar energia, ela fica lá concentrado para ser fonte de aumento da mTOR, que é uma via de sinalização de hipertrofia, de reparo muscular. Mas aqui tem um aminoácido que ele é o preferidinho que eu vou usar aqui, que é a beta-alanina. Vamos botar aqui, ó. Vamos virar aqui, ó. A beta-alanina. Beta-alanina. Que eu vou botar a estrutura aqui para vocês, ó, CH3, CH, COOH, e aqui eu tenho um radical nitrogenado NH2. Ó, por que a beta-alanina vai ser o aminoácido principal aqui usado? Porque lembra que eu falei para vocês que o piruvato que entra no ciclo de Krebs, ele tem 3 carbonos, ele tem que chegar em 3 carbonos para poder entrar no ciclo de Krebs? Quantos carbonos tem na estrutura da beta-alanina? 1, 2, 3. Então, simplesmente aqui, eu retiro, faço uma deaminação, retiro esse radical aqui, transformando ele em amônia, vai virar NH3 e depois vai virar ureia, tá? E aí o que sobrou? Sobrou uma estrutura com 3 carbonos que facilmente consegue entrar no ciclo de Krebs e formar energia por uma via alternativa. Então, olha aqui, ó, uma dica, quando eu tenho ureia elevada, pode ser porque eu esteja com alto consumo de proteína animal e fazendo com que eu esteja formando energia a partir dos aminoácidos, entendeu? Já é uma das possibilidades de ureia elevada, não é a única, tá? E qual é a terceira via aqui? Que é a via que a gente precisa entender para poder chegar na questão da dieta cetogênica. É a via onde eu uso gordura como fonte de energia. Aí a gente vai ter que voltar um pouquinho. Eu não menti para vocês, mas eu omiti um pouco quando eu mostrei a via de entrada de glicose, que a glicose ela sofria um processo de fosforilação aqui na célula, ó, célula de novo, a glicose entrou, a glicose se transformou em glicose 6-fosfato, ela se transformou em piruvato. Piruvato. E eu falei que o piruvato ele iria virar uma molécula de acetil. Lembra aqui, ó, piruvato 3 carbonos, acetil 2 carbonos. Só que eu omiti. Essa via é a principal. Porém, o piruvato, ele também pode virar direto
o oxalacetato. Lembra que eu falei? O acetil vai juntar com o oxalacetato e vai formar o citrato para iniciar o ciclo de Krebs. Só que olha aqui, ó, o piruvato, são duas enzimas diferentes que agem aqui no piruvato. Uma delas tira um carbono e a outra coloca um carbono, porque o oxalacetato ele tem 4 carbonos. Olha aqui, ó, essa estrutura de 3 carbonos pode se transformar em uma de 2 carbonos ou se transformar em uma de 4 carbonos, tá? São enzimas diferentes trabalhando, botando ou tirando carbono. Ok. O acetil-CoA, ele pode vir do piruvato que veio da glicose. Porém, ele também pode vir de uma outra via que a gente chama de via da beta-oxidação. Beta-oxidação. Que nome é esse, Samuel? A beta-oxidação é quando eu transformo o piruvato a partir de eu transformo acetil não a partir do piruvato, mas a partir... Não. Travou. Volta tudo. A beta-oxidação é quando eu formo acetil não exclusivamente do piruvato que veio da glicose, mas sim eu posso formar a partir da gordura. Aqui é a molécula de gordura se transformando em acetil e dando início ao ciclo de Krebs. Aqui eu teria a fórmula intermediária que é o acil. A gordura vai se transformar em acil, que vai se transformar em acetil, que vai entrar no ciclo de Krebs. Agora olha só, o que acontece? E quando eu estou dando, então, acetil por uma via alternativa, que é a via da gordura, eu estou dando acetil. Legal. E o que o acetil tem que fazer? Ele tem que juntar com o oxalacetato para formar citrato para ir para o ciclo de Krebs. Não é isso que tem que acontecer? Perfeito. Mas eu estou dando acetil. E eu não tenho oxalacetato. Eu não tenho. Por quê? Porque o oxalacetato, ele tem que vir aqui da via da glicose. E eu não estou mais dando glicose para esse paciente. E o corpo está tentando fazer energia às custas de gordura. Então a gordura está transformando em acetil, mas eu não tenho o oxalacetato para formar citrato. Pronto, o que aconteceu aqui? Ferrou. Agora eu não tenho mais o oxalacetato, eu não vou formar o citrato e eu vou ficar então com um excesso de acetil dentro da minha mitocôndria. Acetil com 2 carbonos. O que vai acontecer quando eu começo a ter um monte de acetil? Eu começo a ter agrupamento de moléculas de acetil. 2 moléculas de acetil, aqui ó, acetil mais um acetil, eu vou formar acetoacetil. Ó, uma molécula de acetil mais uma de acetil, acetoacetil. Aqui eu vou botar mais uma molécula de acetil. Agora eu vou ter então 3 moléculas de acetil. O que eu vou ter aqui? Acetoacetato. Pronto, acabei de chegar no primeiro corpo cetônico. Quando se fala em dieta cetogênica, qual é a principal definição de dieta cetogênica? Formar corpos cetônicos. Dá para medir isso no dedo. Você fura o dedo com um aparelhinho parecido com aquele que mede glicose e você tem que estar formando corpo cetônico. O primeiro corpo cetônico formado aqui, então, é o acetoacetato, que foi do agrupamento de um monte de molécula de acetil que foi se formando, mas como não tinha o oxalacetato que veio da via da glicose, não formou citrato, não foi para o ciclo de Krebs. Eu estou formando, então, corpos cetônicos. O primeiro está aqui, ó. E esse corpo cetônico aqui, ele vai se transformar aqui também em outros 2 corpos cetônicos, que é o beta-hidroxibutirato e a cetona, a própria cetona. Então aqui no quadro a gente tem os 3 corpos cetônicos mais importantes que são formados através da via cetogênica.
Isso aqui tem algumas características, uma delas é dar um hálito, a pessoa muda o seu hálito, né? Chama hálito cetogênico. E esse vídeo número 1 aqui, ele foi necessário para a gente construir toda essa ideia para poder entender o vídeo número 2, que é onde eu vou falar mais sobre a dieta cetogênica. Mas por que eu não poderia vir direto falar sobre cetogênica sem trazer toda essa estrutura aqui, mostrar as células, o ciclo de Krebs? Porque assim, ó, a dieta cetogênica, ela é muito confundida. As pessoas entendem que dieta cetogênica é o aumento do consumo de gordura. E eu acabei de provar para vocês que não, que por mais que a dieta cetogênica ela seja a produção de energia a partir da gordura que o corpo tem, eu não preciso aumentar o consumo de gordura para isso. O que eu preciso fazer é diminuir o consumo de carboidratos. Carboidratos. É isso que eu preciso fazer aqui. Diminuir o consumo de carbo. Por quê? Porque se eu diminuir o consumo de carbo, eu já estou induzindo o corpo a começar a fazer uma via alternativa para a produção de energia que vai gerar esses corpos cetônicos aqui. Entenderam? Então, esse é o primeiro ponto de um erro que eu encontro na dieta cetogênica. É aquela interpretação de que para fazer uma dieta cetogênica tem que ter um alto consumo de gordura. Isso é um problema, porque nessas dietas, geralmente as pessoas acabam se jogando de cabeça no queijo, porque o queijo tem muita gordura, sacia bastante, mas é um alimento que gera processo inflamatório de vias aéreas. Então, dá muita rinite, muita sinusite, amidalite, asma, bronquite. E também queijo tem outras alterações, né, intestinais, constipação, diarreia, dá muita afta, gera muita candidíase, rosácea, dermatite. E essas pessoas estão em cetose, estão formando corpos cetogênicos, corpos cetônicos, desculpa, mas estão todas doentes, né? Então, esse primeiro vídeo foi uma bioquímica. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo com tanta bioquímica, tanto nome feio aqui, mas eu vou acompanhando os comentários das pessoas que escrevem abaixo dos meus vídeos e assim, 50 pessoas escrevem: pô, legal, saudade da bioquímica do colégio, adoro esse canal, tem muita bioquímica. Aí tem uma pessoa que vai lá e fala assim: pô, Samuel, você fala uma língua que ninguém entende. Então, como eu vou vendo aí que os que não gostam são a minoria e os que gostam são a maioria, eu vou fazendo vocês, eu vou puxando o raciocínio de vocês aqui para que vocês tenham que pensar, entender. Legal ver esse vídeo umas 2 ou 3 vezes para poder realmente entender essa coisa tão complexa e eu confesso que eu tive que resumir a 1%, né? A gente podia falar de cada fase do citrato, virando isocitrato, virando alfa-cetoglutarato, quais são os cofatores necessários, as vitaminas envolvidas, mas daí não é o objetivo do canal, não estou aqui para formar ninguém médico. Hoje foi o mínimo, o básico para entender dieta cetogênica. Vídeo número 2, sexta-feira que vem, vou vir aqui trazer um conteúdo mais leve, prometo que vai ser mais leve, e aí vocês vão poder entender tudo sobre esse universo que envolve a Keto Diet ou dieta cetogênica. Se você gostou do vídeo, compartilha com aquele teu amigo nerd que gosta de estudar, ele vai gostar desse vídeo aqui. Compartilha com a família, se inscreve no meu canal, dá o teu likezinho. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode se inscrever para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo toda semana aqui do meu canal. Até sexta-feira que vem. Namastê!